Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Aproveitei o final de semana sem jogo para fugir aqui para Belo Horizonte ver minha namorada, que está na minha frente. Sentei aqui num café para poder gravar esse vídeo para vocês, porque esse sábado não foi um sábado pouco movimentado no Clube Atlético Paranaense. Cerca de 200, 300 torcedores. Realmente fiquei impressionado pela quantidade de pessoas que estiveram nesse sábado na porta do CT do Caju para participarem do protesto, da movimentação, do movimento, como vocês quiserem chamar, de cobrança e ao mesmo tempo de apoio, né? Os próprios membros da Fanáticos falaram que ia ter esse teor de apoio, mas no final das contas a gente sabe que a principal motivação para a gente ter tanta gente na porta do CT é de cobrança. E no primeiro pronunciamento que os membros da Fanáticos, presidente, diretor, enfim, não deu para reconhecer pela live da Threads, mas fez um pronunciamento falando sobre o movimento ali na porta do CT, ele falou algo que me marcou muito, que o torcedor do Atlético ele tem direito de cobrar. E óbvio que a fase, eu acho que ela sujeita muito o torcedor do Atlético estar nessa posição de estar cobrando, de estar criticando, de estar falando da diretoria, de estar falando do elenco, mas eu acho que tem algo muito simbólico nesse movimento, que é o fato do torcedor do Atlético querer ser ouvido, o fato do torcedor do Atlético que por tantos anos e por tantas vezes ele acaba sendo ignorado pela diretoria. Eu acho que ele faz questão de ser ouvido em toda oportunidade que ele tem, e eu acho que você ter ali 200, 300 pessoas na porta do CT é bem significativo para o diretor, qualquer um que seja, Márcio Lara, Paulo Miranda, até para o próprio Petralha, eles se sentirem minimamente incomodados. Eu acho que eles só vão começar a ouvir e a valorizar mais o torcedor do Atlético quando esse cenário de incômodo ele for maior. Então, parabenizar para quem foi, parabenizar Fanáticos, que foi a torcida que organizou, né? Que foi a instituição que proporcionou tudo acontecer. E agora, em questão ao protesto, infelizmente, até agora, enquanto eu gravo esse vídeo, eles não tiveram contato com os jogadores, né? Porque acho que nesse teor de cobrança é importante você ter um mínimo de diálogo, não só com o clube, mas com os jogadores que representam o Atlético hoje. E não que eu acho que eles estão de sacanagem ou nada desse tipo, mas acho que a cobrança é tentando tirar algo a mais dos jogadores. E tá precisando, né? Um time que não ganha tanto tempo no Campeonato Brasileiro, tá muito claro que não tá sendo suficiente o que eles vêm oferecendo. Mas eu volto a bater na tecla do incômodo. Os jogadores tiveram que chegar mais cedo, os jogadores sabem que tem torcida na porta do CT, os jogadores eles têm noção do que está acontecendo. E eu acho que se você não tem um contato direto, isso já é um recado muito claro de insatisfação. É um recado muito claro que o torcedor do Atlético, ele não aceita, ele não admite o rebaixamento em um ano tão simbólico do clube como o Centenário. Então vai ser mais um fato novo dentro de uma reta final de temporada que a gente tinha dificuldade de ver quais poderiam ser esses fatos novos, para tentar dar um sacode nesse elenco do Atlético, o tal choque de ordem que a gente estava esperando que acontecesse de alguma forma, jogadores afastados e tal. Mas eu acho que pela inércia da diretoria, pela incapacidade da diretoria se movimentar e pela incapacidade da diretoria entender o momento do Atlético, entender a necessidade de urgência do Atlético, eu acho que o torcedor ele traz esse cenário de a gente precisa reagir o mais rápido possível. Então é um passo que foi dado, que eu não sei qual vai ser o impacto, acho que a gente só vai ter noção do impacto contra o Corinthians, mas foi um passo que foi dado que alguém precisava dar. E a torcida organizada, a torcida do Atlético assume essa responsabilidade de criar um cenário desconfortável. Porque o torcedor ele vive um cenário desconfortável, o clube vive um cenário desconfortável. Só que existe um mundo paralelo dentro do CT do Caju, que parecia que esse desconforto só vinha de fora. Que parecia que esse desconforto era um mundo aleatório que a torcida estava criando, que o desespero do torcedor era desnecessário. Mas acho que hoje eles começam a entender que o desconforto que existe em cada torcedor, que está super certo de ter o medo desse rebaixamento, ele começa a ter nas pessoas que comandam o clube e que representam o clube. Então o Clube Atlético Paranaense ele tem uma missão ainda muito fácil de ser sacramentada, mas muito fácil se o Atlético ele reagir bem
primeiro, a essa semana de treinos, esses 10 dias de treino, mas reagir bem à insatisfação do torcedor. A insatisfação do torcedor, ela não é à toa. Se o Atlético tivesse no meio de tabela, isso não teria acontecendo. Se o Atlético não tivesse sido eliminado das Copas do jeito que foi, talvez isso não tivesse acontecendo. Então o torcedor está insatisfeito por tudo que o clube plantou ao longo da temporada. Esse protesto é só um efeito colateral da temporada mais frustrante da história do Clube Atlético Paranaense. Isso dá para afirmar com tranquilidade devido ao tamanho de expectativa que existia em relação ao centenário. Então, assim, pode ser só uma das primeiras cobranças, tá? Eu acho que se os resultados continuarem não aparecendo, a tendência é que seja só a primeira de tantas outras cobranças que vão existir. Essa reta final de temporada do Atlético, eu acho que ela tem um detalhe que é diferente dos outros clubes, que eu tô vendo, por exemplo, torcida do Fluminense dar uma abraçada maior no time, torcida do Corinthians dar uma abraçada maior do time. Eu acho que o torcedor do Atlético vai tentar fazer o papel dele durante os 90 minutos, como sempre fez na temporada. Mas eu acho que o nível de cobrança do Atlético é maior do que qualquer outra equipe que está nessa luta. E volto a dizer, não são poucas equipes. A gente tem basicamente 50% do campeonato brasileiro brigando para não ser rebaixado de alguma forma. O grande ponto é que o Atlético ele mostra pouca perspectiva. O trabalho do Lúcio precisa reagir, esses jogadores precisam reagir. O que o Atlético apresentou nos últimos jogos, eu sei que é uma sequência difícil, e eu acho que a gente precisa levar isso em consideração. Mas o que o Atlético apresentou nos últimos jogos é desesperador mediante a briga que a gente está. Então, contra o Corinthians, precisa ser um Atlético com mais repertório ofensivo. Contra o Corinthians, precisa ser um Atlético que brigue mais, que lute mais. E eu acho que, óbvio, o torcedor não vai treinar o time, não vai trazer esse repertório. Mas acho que o torcedor ele vai estar muito responsável para tentar mexer, para tentar mudar um lado anímico. E eu nem acho que os jogadores não estejam correndo. Mas a questão não é correr. A questão é se matar. A questão é doar a vida dentro de campo, ao ponto do torcedor perceber que existe essa mudança de postura para o Atlético ficar na Série A. Beleza? Então é isso. Queria trazer esse meu pensamento sobre tudo, mas acho tudo muito válido. Apesar de você não ter esse contato direto que é natural, que se espera de um movimento de protesto, acho tudo muito válido. E vamos ver, assim, a consequência do protesto, o efeito colateral do protesto, a gente não vai sentir agora. O efeito colateral do protesto a gente vai sentir no próximo jogo. Quinta-feira é uma final de Copa do Mundo pro Atlético. Quinta-feira é talvez um dos jogos mais importantes, não pensando numa projeção de pontuação que a gente sempre falou, dos 4 jogos, um campeonato de 4 jogos, contra o Vitória, Atlético Goianiense, Bragantino e Fluminense. Mas um jogo muito importante para você demonstrar reação. Um jogo muito importante para você demonstrar que está vivo. E acho que depois de um protesto como esse, depois de um cenário de cobrança como esse, o Atlético está precisando mostrar que o pulso ainda está circulando mais do que nunca. Mais do que nunca. Até pela necessidade de pontuar. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Segunda a gente volta com a nossa produção habitual. Até lá, qualquer coisa que for acontecendo, a gente tenta parar em algum café e comentar com vocês. Quer deixar um recado? Isso mesmo, tem que protestar. Beleza. A gente tem a aprovação da senhora 3 pontos também do protesto. Tamo junto. Se eu estivesse em Curitiba, eu tava junto. Não, fala aqui, fala aqui, fala aqui. Se eu estivesse em Curitiba, eu tava junto. Você não tá aparecendo, eu tô aparecendo. Ah, tá. Se eu estivesse em Curitiba, eu tava junto. Qual seria o grito de protesto que você faria? Não posso falar que seu vídeo cai. Aí, tá vendo? Preocupado com a monetização do canal. Tamo junto, rapaziada.